eu te falo. Muito bem, telespectador amigo, estamos chegando com o programa A Gente Tarda, mas não falha. A nós aqui outra vez, com o BH Esportes, o programa que você mais vê e mais gosta, isto basta para nós. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, que é sempre para nós uma grande alegria. Nosso programa é ao vivo tem sempre esses problemas. Às vezes, para entrar no ar, aí tem que resolver um pepinozinho, pequenininho, para que você tenha qualidade total do lado de lá. Muita coisa para falar. A gente vai falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar de Sul-Americana, Copa Libertadores. Vivemos uma semana de Libertadores, principalmente. Vivemos uma semana de Copa do Brasil e vamos entrar em uma outra semana também movimentada de Libertadores, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. O Atlético, em particular o Atlético, vive um momento decisivo na vida dele. Decisivo. Porque ele vai jogar o Campeonato Brasileiro, um jogo contra o São Paulo. O Atlético precisa pontuar fora de casa. Qualquer time no Campeonato Brasileiro quer pontuar. O Atlético precisa pontuar. O elenco do Atlético, além de ser enxuto, ele não é um elenco forte. O Atlético tem um time que pode ficar forte, virar um bom time, mas o elenco está faltando. E faltam jogadores para completar o time que pode virar um time forte. O Thiago Largue tem problema. Além de ter problema na hora que ele mexe mal no time. Ele olha para o banco, ele tem dificuldades para escolher um jogador no mesmo nível. Ele tem 3 ou 4, nada além disso. E o Atlético tem São Paulo, depois o Atlético vai decidir a vida dele na Copa do Brasil, para passar para outra etapa, lá em Chapecó. Antes, o Atlético na terça-feira tem o São Lourenço, e o Atlético está em desvantagem. Então o Atlético tem um Campeonato Brasileiro, decide uma vaga com o São Lourenço, está em desvantagem, perdeu lá, está em desvantagem, e na semana seguinte decide uma vaga com a Chapecoense. E o técnico Thiago Largue tem um elenco enxuto demais, muito enxuto. Ele, na verdade, ele não tem elenco. Ele tem um time e elenco ele não tem. Tá difícil para ele. O Atlético tem que segurar jogador porque ninguém aguenta essa maratona de jogos. Eu concordo, ninguém aguenta, mas o Atlético não tem. Então ele vai ter que apelar para esses jogadores que estão no banco, esses jogadores que estão aí à disposição e que não têm o mesmo nível daqueles que saem. Por exemplo, o que aconteceu no jogo com a Chapecoense. O Atlético foi melhor, não jogou mal, mas não fez gol. Foi incompetente para fazer gol. E o Thiago Largue mexeu muito mal. Eu continuo com a minha opinião. Ela não é uma opinião, não faz parte de nenhuma unanimidade. Existem opiniões diferentes, e são muitas. Não sei nem se eu faço parte de uma maioria ou minoria, mas eu tenho a minha. Acho que o Thiago Largue mexeu mal. Você poderia tirar qualquer um do time do Atlético, qualquer um, menos o Gustavo Blanco. Menos ele. Mas entrou o Elias. Que Elias? Esse Elias que está entrando no time do Atlético é um Elias qualquer. Esse é um Elias qualquer. Esse Elias que está no time do Atlético não é aquele Elias que nós vimos no Corinthians. Não é aquele Elias que nós vimos na seleção brasileira. Não é. Não é. Esse é um outro Elias qualquer. E o Gustavo Blanco está jogando muito mais do que ele, está jogando muito. Cansou? Não. Porque o Lima, eu pedi para ele, o Lima da Rádio Minas, perguntaram ao Gustavo Blanco se ele pediu para sair ou estava cansado. Ele falou, não pedi para sair, não estava cansado. Foi a opção do treinador, que entendeu que tinha que colocar um jogador para... A gente não fazia o gol, para colocar para fazer o gol. Mas quem? O Elias para fazer gol? Não deu nenhum chute para gol, nenhum. Então esse é um problema que tem o Atlético de elenco. Tirou o Adilson, tá bom, bate palma. O Adilson estava muito bem no jogo, mas precisava agredir o adversário. E a Chapecoense não incomodava, não assustava o Atlético.
Então, tirou o Adilson, Casares, legal. Agora, meu Deus do céu, aí você tira. O Gustavo Blanco, para botar Elias, não, brincou com coisa séria. Mas esse é o problema que ele tem. Além de ele mexer mal, ele tem escassez de qualidade no banco do Atlético. Ao contrário, o Cruzeiro meteu um time reserva lá em Porto Alegre, sofreu uma pressão danada, trouxe um 0-0, meteu o titular em São Januário e meteu 4 no Vasco. O Mano pode alterar do jeito que ele quiser. Ele pode mudar o time do jeito que ele quiser. Ele se dá o luxo de pegar um volante e improvisar na lateral direita. E tem um Ezequiel que é lateral direito. A grande maioria não gosta do Ezequiel. Eu penso diferente. O Mano também não deve gostar, porque ele está improvisando. Quando não joga o Edilson. Está improvisando o Lucas Romero. Mas o Cruzeiro vai bem. E o América? O América tem o Vasco do Eduardo, do Breno, do Gil, do nosso Wanda. E é um Vasco que está ferido. Está ferido e não tem como levantar. Está difícil. Com esse time está difícil. O América vai pegar uma equipe pressionada pela torcida, pela imprensa, tudo contra o Vasco. O América tem que aproveitar esse momento de fragilidade do adversário para tentar vencer fora de casa. Vai ser muito difícil, mas impossível não. Sobre isso, Dr. Rodrigo, Mário Brito e Eduardo Silva, e eu que treinei bem, a gente vai bater um papo com você a partir de agora, no programa que você mais vê e mais gosta. Fica aí, não saia daí, a gente volta já já. Tchau. Você tem um comércio, quiosque ou food truck e está cansado de perder tempo procurando sistemas que se integrem para facilitar a gestão do seu estabelecimento? A Plus Automação Comercial tem a solução que você precisa, fornecendo a solução completa integrando sistema, hardware, suprimentos e serviços de TI em um só lugar. Você ganha tempo, produtividade e combate os desperdícios na sua empresa. Entre agora em contato e venha para um novo mundo com a Plus Automação. Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Muito bem. Nós estamos de volta. Eu estava conversando com o Mário aqui, dando para ele umas dicas aqui. Mas ele é novo, ele aprende. Ele é novo, o Mário é novo, ele aprende. Olha, pessoal, o torcedor mineiro tem que ficar tranquilo, light. Tem que ficar light. O Campeonato Brasileiro está só começando. Mas é no começo que as coisas se desenham e começam a se definirem. Nós vamos viver agora a terceira ou quarta rodada? Terceira, né? Terceira rodada. Na sexta rodada, após a sexta, realizou-se a sexta rodada, eu vou pedir a cada um da equipe, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta,
Vou pedir a cada um, claro que vai ser palpite, um palpite baseado naquilo que cada um pensa. Os primeiros 6 colocados, aí eu quero dizer Libertadores, os primeiros 6. Libertadores pode chegar até o 9º, mas pode. Então os primeiros 6 colocados e os 4 últimos. Aí a equipe vai colocar. É difícil? É porque eu acho que o nosso Campeonato Brasileiro tem sempre muitos postulantes. Eu não sei se a 6ª rodada já dá para uma definição dessa, mas vai ser na 6ª que a gente vai fazer, ok? Combinado? Estamos combinados? A partir de agora, eu vou começar com o Atlético e o América. Cruzeiro nós vamos deixar para o fim, porque Atlético e América jogam no sábado, no mesmo horário, 19 horas, não é isso? Isso. 19h15 ou 19 horas? 19 horas. 19 horas. O Atlético jogando contra o São Paulo, lá no Morumbi, e o América jogando contra o Vasco em São Januário. São 2 grandes jogos e extremamente complicados para os mineiros. E o Cruzeiro joga contra a Estrela Solitária, o Botafogo, no domingo, é às 16, né? 16. No domingo, às 16 horas, no Mineirão. Então vamos começar falando do galo mais famoso do mundo. Começar aqui com a minha direita, doutor Rodrigo, e aí o Eduardo e o Mário entram na prosa e você, telespectador amigo. Vamos lá, doutor. Tudo bem, doutor? Um abraço, minha gente. Foi bem de Santa Catarina? Foi, graças a Deus. Oi, gente, mas você estava falando aí, Afonso, eu achei engraçado, porque o Atlético vai pegar o São Paulo, o América vai pegar o Vasco. Daqui a pouco nós vamos falar do América que vai pegar um time de farol muito baixo. Farol baixo. Muito baixo. E o São Paulo é o São Paulo, mas não é o São Paulo. Né? A verdade é o seguinte, né? Todo mundo, quem conhece futebol, quem conhece o Campeonato Brasileiro, quem conhece futebol brasileiro... São Paulo é aquela história. Se o Nero tivesse aí, falava, não é, porque não basta ser, tem que parecer. Pois é. E não parece, né? Pois é. Dando uma mexida aí, o São Paulo não é o São Paulo, mas não está sendo o São Paulo. É verdade. Porque nos últimos 3 anos, eu não me lembro, sinceramente, de uma crise tão grande dentro de campo e que em alguns momentos passou para fora das 4 linhas. Escolha errada de treinador, se bem que aqui em Minas, e principalmente o Atlético, a gente pode falar muito bem disso. Escolha errada de treinador, contratações equivocadas, time com falta de padrão de jogo, São Paulo com o tamanho que tem, a importância que tem, não se classificou para as principais competições internacionais, está muito mal, mas é o São Paulo. Você poderia imaginar o São Paulo contratando Michael Suel? Pois é. E se interessando por... E o Atlético que vai enfrentar, o seu ex-treinador, depois de um bom tempo. O que é uma boa. E muitos mais. Você acredita, Eduardo, que isso é uma polêmica? Porque eu conheço muita gente que gostou de verdade do trabalho do Aguirre e acha que o Aguirre foi dispensado do Atlético equivocadamente. Eu gostei da figura humana Aguirre. É um cara. É o Domênico, né? Fisicamente é o Domênico. Parece muito igualzinho, é verdade. Mas o Aguirre teve um trabalho questionável. Mas ele não é um mau treinador. Eu acho que não é. Não é. Mas enfim. Agora, não tem jeito de falar do jogo do São Paulo sem falar do jogo da Chapecoense. Não tem jeito. Porque quem não viu o jogo, poxa, mas a Chapecoense, o Atlético tem que fazer gol, vai ter o segundo jogo. Quem não viu o jogo, não viu a boa partida que o Atlético fez. E foi um bom jogo. Eu não consegui ver no time titular do Atlético um jogador que jogou mal. Que você possa falar, esse jogou mal. O único talvez que não jogou nada foi o Vitor, porque nem pegou na bola. Um lance. Um lance do Wellington Paulista no final do primeiro tempo, que mesmo assim, se você ver no replay, com calma, a bola ia para fora, não ia para dentro. Mas enfim, mais nada. Mas aqui, Rodrigo, a Chapecoense veio mais fechada do que boca de bola. A Chapecoense jogou no estilo dela. A gente jogou assim contra o Palmeiras, jogou assim contra o Palmeiras, jogou assim contra o Atlético. Diferente da Chapecoense, o São Paulo, que precisa do resultado, como o Atlético,
vai jogar para frente. Não, mas aí tem uma é diferente. O Atlético vai ter um outro adversário, uma outra situação, mas aí, o Atlético pode ser favorável nisso. Mas aí tem uma situação que é uma coisa diferente, porque a Chapecoense veio aqui buscar um resultado para levar a decisão para o campo dela na semana que vem. Acreditando nisso aí. Isso aí. E o jogo contra o São Paulo é um jogo do Campeonato Brasileiro e tal. Não estou falando que é Chapecoense, mas são times grandes com outras tradições. Para a gente antecipar, inclusive, um jogo que só vai acontecer dia 16. Porque quando você fala que o time jogou bem, que só não saiu o gol, se bem que oportunidades claríssimas também não aconteceram. E vocês acham que a Chapecoense, lá na Arena Congado, vai sair pro jogo? Vai não. Vai não. Também não vai assistir dela. Vai jogar como jogou no Independência e tentar levar a decisão para os pênaltis. Vai jogar por uma bola. Vai jogar por uma bola, é isso aí mesmo. Mas enfim, a dificuldade foi de furar esse bloqueio e uma coisa que chamou muita atenção. Porque toda vez que uma equipe marca com tanta força, com tanta intensidade, você espera que essa equipe abra o bico lá para os 25, 30 minutos do segundo tempo. Mas, Eduardo, esse time jogou com brio e marcando bem até o final do jogo. O Atlético não teve espaço para construir uma jogada de profundidade. O que eu acho que acontece muito no Atlético, desculpa aí, Mário, eu acho que o Atlético está muito previsível. As jogadas, as pessoas já sabem, por exemplo, eu hoje acho que o melhor jogador do Atlético hoje é o Branco, o Afonso falou, eu concordo. Ele é um excelente jogador. Mas você acha previsível? Agora, eu acho que há uma constante troca de posições entre o Otero e o Roger, entre o Blanco e o Luan. Eles estão trocando, eles estão aproveitando bem os corredores. O Luan é marcador. O Luan é característica armador, dele. O Luan é armador, o Luan é atacante. Está esbanjando condição física. E o Luan, eu vou usar um termo para o torcedor entender bem. Ele estava desenganado. Era verdade? É mais. Ele estava desenganado. Por causa do excesso de contusões. Não, excesso não. Ele estava desenganado pela lesão no joelho. No joelho. Eu ouvi o médico do Atlético, que é meu amigo, falar, olha, totalmente desacreditado. E que foram para os Estados Unidos para fazer um tratamento, cirurgia, para voltar a jogar futebol ou não, e se voltar meia boca. Mas, Afonso, voltar para jogar 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Mas nisso aí que você está falando, é por isso mesmo que eu falo que o Atlético hoje está previsível. Atlético, todo mundo já sabe que a tática do Atlético hoje, todo mundo conhece o que o Atlético está jogando. Aqui, essa é o que você falou aí agora aqui, o Atlético, o Thiago Lara, ele não tem aquela válvula, aquele jogador, não tem aquele velocista, por exemplo, não tem. Você tem ali o Luan que corre para lá, corre para cá, mas é previsível que ele o Roger Guedes é velocista. Ele tem no elenco. O Roger Guedes, está aí. Tem, é o tem aquele que veio do Palmeiras? Não, o Eric é velocista. Mas está entrando pouco agora porque o Roger Guedes apareceu. E eu não tô entendendo o Eduardo. Você acha que o Luan não é velocista? Não, corre, ele é previsível. Nossa, ele corre. Mas não é pouco. Ele é previsível naquilo que ele faz. É previsível. O Luan junto com o Blanco, o melhor jogador do Atlético. Na força. Na força não. Na força. Na força, na qualidade. Não, na qualidade nenhuma. Nenhuma? Não acho essa qualidade toda. Desculpa, eu não acho. Não tem? Eu não acho o Luan essa qualidade toda. Não tem qualidade? Não, na qualidade. Ele pode ter, mas essa qualidade. É, extremamente. Concordo com você. O Luan é extremamente esforçado. Mas qualidade, ele se doa ao time, ele se doa ao esquema. Eu não estou falando de preparo físico, não estou falando de esforço. Não, estou falando de qualidade, bola no pé, drible, chuta para gol. Isso. Não, tecnicamente. Ele é muito. Ele não é pouco, não. Ele não é pouco, não. Ele é muito. Vamos lá. Ele é um jogador que sabe driblar, sabe. Mas não é pouco, não, é muito. Ele sabe chutar, ele é um bom finalizador, Ele sabe, ele tem visão de jogo, ele até outro dia tinha dado 3 assistências. As 3 principais assistências dos últimos jogos ele tinha feito. Então ele tem tudo isso. Ele não é um jogador que aparece o tempo inteiro driblando, colocando para frente. Hoje ele está mas ele tem todas essas características. Quando ele precisa, mas ele não aparece. Ele tem essas características. Porque ele está sendo usado mais para marcar, falou. Se pegar os melhores momentos do Atlético, o Luan, quando quer pegar a bola na intermediária do Atlético e levar lá dentro da área, no pé dele, ele leva. Lá dentro da área. O Luan está soltinho dentro de campo, fazendo. Ele está fazendo bem liberado. Agora, está liberadíssimo. A previsibilidade do Atlético
essas batidas de córner do Otero não vão chegar a lugar nenhum mais, não. Mário, é baile, tenta fazer goleiro, tenta bater goleiro, tenta fazer goleiro. Você não entendeu isso ainda? Não deu para você entender a batida de escanteio dele ainda? Deu para entender, mas ele tem insistido na mesma coisa. O pessoal já descobriu o que é isso. Põe um jogador no primeiro pau. O que ele está querendo? Não, ele põe um jogador para fazer gol olímpico. Então deixa eu fazer gol olímpico. É só o treinador colocar um jogador no primeiro pau. Deixa eu explicar. Eu fiz uma pergunta aqui ontem. Vou fazer para vocês, que eu tenho outra equipe aqui. Eu fiz ontem e vou fazer para vocês. Ontem eu peguei a resposta de cada um. Essa cobrança de escanteio na tentativa de gol olímpico não é, você bota no primeiro pau, não. Ela não vai só no primeiro pau, não. Se o goleiro não ficar esperto, ele toma o gol olímpico primeiro. Ele toma o gol. Você não fica, só um minuto. Ele toma o gol olímpico. E no jogo com Vitória não, contra a Chapecoense, quase o goleiro tomou o gol olímpico. Quase. Mas estou dizendo, Afonso, a tentativa, deixa eu concluir. Todas as bolas que foram, o goleiro da Chapecoense pegou lá em cima. Mário, é mais difícil você bater um escanteio para a defesa, não para quem está batendo, para a defesa. É mais difícil você se safar de uma tentativa de gol olímpico, onde a bola vai dentro da pequena área, em cima do goleiro, para ele defender ou tomar o gol, cheio de adversário lá dentro, ou você jogar na marca do pênalti. Não é jogar na marca do pênalti. Você lembra o Atlético, a jogada do Atlético, quando o Ronaldinho estava aí? A bola era cruzada, batia-se pro zagueirão, e lá no fundo o Léo, e lá no fundo ele cabeceava para trás o Jovinho. Isso é clichê no mundo inteiro. Isso estava fazendo. Agora, isso é clichê no mundo inteiro. Mas é no mundo inteiro. Eu vou agregar o que você colocou. Eu acho o seguinte, o que não está surtindo efeito é a bola na meia altura, que ele bateu umas 2, 3 vezes. Porque essa meia altura só funcionou no gol do Adilson. Vocês vão se lembrar que o Cruzeiro na final do Mineiro. Na careca lá. Agora, ele foi infeliz nas cobranças contra a Chapecoense, a não ser essa bola que o goleiro pegou muito bem. Porque em quase todos os jogos, se ele bate 5, 4 são extremamente perigosos. Difícil. E principalmente porque a bola não vem aquela bola balão, ela vem rápida e com efeito. E curva. Isso, então, obrigatoriamente é um lance perigoso para o adversário. Mas ele realmente não foi feliz neste jogo da Chapecoense, a não ser essa que Mas eu acho essa arma que o Atlético tem pelo Otero muito boa. Muito importante. E tem jogada ensaiada. E pelo chão também, que ali ele bateu as duas horrorosas. Ele colocou uma, que foi jogada ensaiada, que ele bateu o escanteio, todo mundo esperava lá dentro da pequena área, ele tocou no Fábio Santos. Eu vi. O Fábio Santos no Luan, e o Luan jogou na área. Foi. Na cabeça do Ricardo Oliveira. Quando acontece essa troca, a marcação adianta tentando colocar impedimento, a defesa. Só uma coisa, não existe impedimento de escanteio, mas para com isso. É só uma coisa que a gente tem que colocar aqui, que eu percebi, que ele bateu uma falta logo depois de uma quase lesão que ele teve. Ele recebeu uma carga na área, não sei se alguém assistiu com cuidado e viu o lance depois pela televisão, ele realmente torceu totalmente o tornozelo. Eu vi, o pé de apoio no chão. Você viu isso? Ele prendeu o tornozelo, aquilo podia ter sido uma lesão gravíssima. E na hora eu falei, poxa, esse cara machucou. E voltou e teve uma falta logo depois, ele soltou um traque, coisa que ele não faz. O chute dele geralmente é muito forte com direção. Então, na hora eu pensei que ele, e quem sabe, ele realmente no decorrer da partida acabou sentindo. Para dar uma alinhavada no Atlético, a gente falar também do Cruzeiro do América, eu vou falar em nome de Alive. Alive, meu amigo, é a solução que você tem para o seu evento. Qualquer tipo de evento. Você pode colocar para o mundo inteiro, para quem você quiser. Você vai fazer um aniversário de 15 anos da sua filha aqui em Belo Horizonte, aí você quer mostrar esse aniversário lá no Canadá, para o tio dela, para a tia, pessoal que está lá, morando lá. Você faz com a Live. Você que é empresário, quer fazer uma palestra aqui, em vez de você ficar usando só iPhone, TV, usa a iLive. Usa a iLive, que você coloca a sua palestra também aonde você quiser. Casamento, o que você quiser, qualquer tipo de evento. A iLive coloca você em tempo real no mundo inteiro e fica guardado, fica marcado pro resto da vida. É só você anotar aí como é que você vai se comunicar com o pessoal da iLive. A iLive está transmitindo, junto com a Rádio Minas e a TV Canal 10, os jogos de Cruzeiro, Atlético e América nessas competições que estamos tendo pela frente. Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, Libertadores,
Copa do Brasil. E neste sábado tem a decisão da Série B do Campeonato Mineiro. Jogando lá no Farião, em Divinópolis, Guarani e Tupinambás. Guarani tem a vantagem, a Elive vai mostrar para você em tempo real, com imagem e som. Elive Esportes com o BH Esportes, ok? É só você guarda aí. Elive é você no mundo. Transmissões elive@gmail.com.
não é o Casares. Estou falando do Casares. Não tem critério. Na entrevista você fala, lesionou titular, volta titular, não tem esquema de jogo, não tem nada. Lesionou titular, volta titular. Voltou o Léo. Mas vai tirar quem para colocar o Casares? Ele não tirou o Bremer, que era o melhor jogador da defesa, para botar o Léo? Não tirou? Ele pode tirar. Aí você tira o Roger Guedes, que era o reserva do Casares. Bom, o Roger Guedes tá bem atualmente. Tá. E o Bremer não estava. Como diz o Tite, o próprio Tite diz, joga quem tá bem. Tá, e o Bremer não estava. Tá, não sei. O Bremer era o melhor jogador da defesa do Atlético. Sim. Naquele jogo. Naquele não. Durante a contusão do Leonardo Silva. Até que para quem Durante a contusão do Leonardo Silva. Mas até para quem estava vindo de uma contusão, até que não foi muito errado também não, né? Até o Casares, ele não estava vindo de uma... Mas e o Léo? Não, tô falando no sentido do Casares aí, porque o Roger Guedes estava movimentando bem, estava correndo. Eu entendi o que você quer dizer. Agora, eu estou dizendo, eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Cadê o critério? O Mano usa isso, e usou com Fábio e Rafael. O Rafael estava excepcional, ou não? Estava excepcional. Bem. Voltou o Fábio, tirou o Rafael, que estava excepcional, e botou o Fábio. O treinador do América agora está fazendo isso. Vai agora, o João Ricardo vai voltar. Então não tem desculpa, aqui não teve critério, ponto final. Gente, eu quero dar um recado para vocês aí, eu tenho critério. Da Jaque Pneus. Se você precisar colocar um pneu no seu carro, não tem um lugar melhor do que a Jaque Pneus. O Wander vai mostrar para vocês aí. Tem inclusive ofertas maravilhosas. Lá na Jaque Pneus, que fica na Pedro II, pertinho do Anel, você coloca pneus, faz balanceamento, faz alinhamento com um preço maravilhoso. O Renato tem equipe 10 para te atender. Olha aí na tela. Olha as promoções que você tem na tela aí. Vou dar um tempinho para você gravar ou até escrever. Jaque Pneus, ali na Pedro II, 5038, Avenida Pedro II, 5038. E tem, se seu pneu está meia boca, ela reforma o pneu. Eu estava conversando com o Renato, ele me disse, olha, a reforma de pneu, 80%, 90% fica melhor do que um pneu novo. Dura mais do que um pneu novo. Eu não sabia desse detalhe, não conhecia esse detalhe. Então, a Jaque Pneu está aí para te favorecer. Procura o Renato, tem uma equipe 10 para te atender lá na Jaque Pneus. E eu quero falar também para você do Padre Lucas. O Padre Lucas vai agora para Terra Santa, hein? 34260069, tá? O grupo está fechando. Vai viajar agora, vai sair agora. 34260069. 3426, ainda há tempo de você levar o seu grupo, o seu pessoal, juntar com o do Padre Lucas e fazer uma viagem maravilhosa, espetacular. 34260069, ok? Ô Eduardo, começar com você aqui agora. O América pega o Vasco. O Vasco está na tábua da beirada. O Vasco está no pau da goiaba. Né, Afonso? É um jogo que ao mesmo tempo é difícil, vai ser difícil para o América. E você falou ali que o América pode aproveitar, mas do outro lado você tem uma pressão muito grande pelo seu Vasco. O momento do Vasco é muito ruim, é péssimo. Mas é o Vasco da Gama, é uma grande equipe do cenário brasileiro. E o América tem que saber trabalhar isso. Com certeza o seu treinador deve olhar os erros do Vasco. Não que eles venham cometer os mesmos erros, mas por onde passou, né? Eu acho que o América tem chance de trazer um bom resultado. Agora, o Vasco é sempre o Vasco, né, Afonso? Tem que tomar um cuidado danado. Muito. Principalmente dentro de São Januário, na situação pela qual o Vasco está passando. E um detalhe do América. Pressão danada. O general Leandro Donizete entrou. Tá fora. Veio no último jogo. Já chegou, já chegou, já foi expulso. Era o cara que estava ali para poder. Você está achando que foi legal isso, Donizete? Horroroso. Pode parar. Ele chegou. E o que acontece? O Zé Ricardo, que era o melhor volante do América, carregou o time do América nas costas no Campeonato Mineiro, o futebol dele de repente despencou. Não sei o que aconteceu com ele. E estou esperando, sinceramente. Sabe quando é que o futebol dele despencou? Naquelas duas vaciladas que ele deu contra o Atlético. Exatamente ele. E uma no meio de campo. Nos dois jogos, hein, doutor? Foi verdade, duas entregadas. E uma coisa que eu gostaria de ver no América, que eu vou aos jogos do América, gosto de assistir,
A entrada do Judivão. O Judivão até agora não aproveitaram. Diz que tá bem treinando. Tá treinando bem. Mas eu acho que está havendo cuidado com ele para ele entrar no momento certo. Eu tenho essa impressão. Não, mas ele, clinicamente, fisicamente, ele está bem. E é um atacante muito diferente do Rafael Moura. O Rafael não está atravessando um bom momento. Diferente. Eu escutei essa frase hoje, eu discordo. Eu discordo dela. Sabe por quê? Sabe por quê, Rodrigo? O Rafael... Ele está saindo lá da frente, vindo cair para trás, buscar jogo, e não é da função dele. Ele sempre jogou dessa forma. Eu ouvi essa frase hoje, que o Rafael Moura não está passando um período muito bem. Com todo o respeito que o atleta tem, inclusive aqui de Belo Horizonte, ele nunca foi nada mais do que isso. No Fluminense ele foi muito. Não foi. Ele era um pouco mais novo e fez muitos gols porque ele eu volto a dizer, ele é um ótimo centroavante, e lá ele recebia a bola redondinho, o time estava jogando bem. Ele não é muito mais do que isso, não. Então dizer que ele não está passando um bom momento, as bolas que chegam até ele com capacidade para finalizar, ele está fazendo bem feito. Tanto é que fez gol no último jogo. Entendeu? Então eu penso desse jeito. Agora, eu, com todo respeito aos nossos amigos aqui, os nossos cameramans, a maioria deles vascaínos. O Breno até então, assim, o América esse ano... O Eduardo e o Wander. Com a expectativa, a gente sabe, o América esse ano vai beliscar. E vai ser adversário difícil para todos do meio da tabela e para aqueles que não estão jogando a bola que deveriam jogar. Times grandes que deveriam estar no grupo dos 10 e que não vão estar. O Vasco é um deles. A impressão que dá que o América esse ano não vai brigar para cair. Eu te falo que eu acho que o América sai do Rio de Janeiro com resultado positivo contra o Vasco. Esperamos. Essa é a minha pergunta. Principalmente aqui dentro da Independência, a torcida do América agora parece que incorporou e está apoiando o Salão. Aliás, está comparecendo. Aliás, depois desse jogo, o América joga na quarta, me parece, com Palmeiras no Independência. Estão esperando lá 10, 12 mil torcedores. É o Palmeiras. Pega o Palmeiras. Eu sempre quero ver o dia. Copa do Brasil, Palmeiras. Quarta-feira. Copa do Brasil. Quarta-feira. Palmeiras, torcedor americano. Mas a sequência da América é isso aí. Bons jogos, aumentar público, e é isso aí. 3 jogos. Brigar por alguma coisa, beliscar, nada de título, nada disso, mas a permanência na Série A seria interessante. Isso não é um discurso nosso, não. Quem acompanhou os programas esportivos pelo Brasil viu que todo mundo está vendo isso. Todo mundo está enxergando o América com possibilidades de não cair, de ser uma pedra no sapato para todos os times. Doutor, o América tem que fazer é o seguinte, é o que ele está fazendo. No Independência, pegar adversário que tem uma briga, um confronto direto com ele e atropelar. Atropelou o Sport e venceu o Vitória. O Palmeiras, se o América tiver um resultado infeliz, está normal. Absolutamente normal. O Vasco no Rio, se foi feliz, está normal. Mas só, que é o Vasco, de tradição. Mas o América tem todas as condições de vencer o Vasco no Rio e de brigar muito com o Palmeiras aqui. Não tem dúvida disso. Brigar. Então é o momento do torcedor. É isso que a gente enxerga no América, é isso aí mesmo, eu concordo com o doutor. Eu não tenho dúvida disso. Também acho que vai ser apresentando um padrão de jogo já bem colocado, bem acertado. Tem coisas no futebol que são decepcionantes. Você espera muito de uma equipe, que tem muito jogador, craque de bola, que já rodou aqui, rodou ali. Aí a coisa a gente vê no final do ano, não deu liga, fulano estava mal, estava lesionado, você tem aquela decepção. Mas o América tem uma coisa progressiva a seu favor. Tem um esquema tático definido. O que eu falei que tem um padrão de jogo. E detalhe, você está vendo o América jogar, que não é um primor de futebol, mas é um time aguerrido, difícil, chato, com um contra-ataque veloz. Não tinha centroavante, acabei de falar nele aqui. Não acho ele um supra-sumo, mas é um homem de área que faz gol quando a bola vem certinha no pé. Então, o Serginho está jogando muita bola. É isso. Podem ter certeza. Dificilmente. A minha relação, depois da sexta rodada que o Afonso vai pedir aqui dos rebaixados, o América não está na minha lista. Eu acho muito difícil. Na minha lista o América não está. Podia ser
9ª ou 10ª rodada, né? Ele podia fazer isso pra gente, ia facilitar. Ele pediu com muita antecedência, sexta só. 6 rodadas, ainda na Copa do Mundo. Sexta? Na sexta que eu podia chegar... Tem gente querendo na 10ª. Mas queria no primeiro turno. Eu podia chegar e falar, passa a Copa do Mundo, espera 2 rodadas e a gente opina. E tem um retorno. Acho que segundo turno sempre outro campeonato. E um handicap a mais para a América que tem um retorno do goleiro titular. Há 47 dias está no treino. E ele, agora vamos falar. É o critério que eu falei, que você está tentando uma justificativa. Não estava tentando justificativa. Eu estava falando o seguinte, o treinador... Você não vai repetir porque todo mundo já ouviu. Não, agora tem uma coisa, Afonso, nós esquecemos de falar uma coisa aqui, ainda está falando do América, Mário, mas esquecemos de citar que vai ser uma coisa engraçada, no mínimo. O Patrick renovou o contrato com o Atlético. Até a final de 2019. Não é? 2019. E nesse jogo pode acontecer a estreia do Emerson. Do Emerson? Que veio da Ponte Preta. Mas o Emerson, ele estreia e quase que em seguida ele vai para a seleção. Não, sim. Ele vai embora para a seleção. Mas imagine você... Copa do Brasil não pode jogar. Pois é. Pode. Mas depois, né, tem um Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Se bem que nós estamos falando tanto aqui que o Atlético precisa de elenco, então obviamente não é uma crítica. Olha, né? Muita gente pensa que eu pego no pé do Patrick. Não é isso. Eu acho que o Patrick pode ser titular em muitas equipes do Brasil, muitas. Só acho que no Atlético não. Mas por que ele é titular? Não tem outro. Não tem. Agora tem o Emerson. E o Patrick, ele tem comprometido o Atlético? Não. Também acho. Não tem comprometido o Atlético, mas não é o jogador. Mais alguma coisa de América para vocês aí? Eu acho que já falamos tudo, eu continuo com a minha expectativa positiva, eu acho que a América volta do Rio com resultado positivo. E eu quero falar para você do Poço São Pedro. Olha, eu estava conversando com o Beto, meu filho mais novo, e ele estava em Campinas, ele foi a Campinas e foi de carro, foi a trabalho. Ô pai, lá em Campinas a gasolina é 3 e alguma coisa, aqui é quase 5. Eu falei, oh, meu Deus, a gente está em país diferente? Não, a gente está no mesmo país. É duro. A gasolina de Campinas não é a gasolina daqui? É duro. Alguém consegue me explicar isso? Deve ser diferença, né? De transporte e quase R$1. Muita diferença, grande, mais 3 e pouco para 4. Não, 3,90. Mais de R$1 de diferença. Mais de R$1 de diferença. Muita coisa. Aqui, eu quero saber o seguinte, a gasolina devia ser no Brasil 3 e pouco ou 4 e muito. Mas tinha que ser um preço só no Brasil inteiro. Ou não? Com certeza. Critério. Critério. Ou senão, roubalheira. Oferta e procura. Roubalheira mesmo. Roubalheira. A gente vai falar do Cruzeiro, mas eu quero falar para você do Poço São Pedro, que eu ia falar. O Poço São Pedro tem a DT Clean, que é uma gasolina turbinada, aditivada, pelo melhor preço da praça, na bomba. É maravilhosa, ali na Niquelino 918, em Santa Efigênia. O Posto São Pedro fica 24 horas aberto, segurança total. Por quê? Porque lá dentro do posto tem um posto policial aberto 24 horas. Não tem erro. Eu passei lá, eu abasteci meu carro. Eu passei lá, o Danilo não estava lá não. De madrugada, o Danilo devia estar em Piuí. De madrugada, na semana passada, eram 3 horas da manhã. Tinha fila. E tranquilidade, todo mundo, celular na mão. Aí você olha, o posto policial aberto, 3, 4 policiais lá dentro, a Rotam parada na segurança, porta. Né? Então, não tem jeito. Então, Poço São Pedro. E do mesmo grupo, aliás, lá no Poço São Pedro tem um galpão também, só com essa água aqui, ó. Aqui está a Ingá, mas tem também a Igarapé. Aí você leva para onde quiser. Fazenda, sítio, para sua casa, no garrafão de 20 litros. Melhor preço de Belo Horizonte também. Maravilhosa. Olha, Poço São Pedro, Poço Funil, lá em Piuí. Lá em Piuí tem o queijinho também. O queijo artesanal do Danilo. Não é de graça não, viu, meu amigo? Paga. Mas paga um preço bem pequenininho e a produção é limitadíssima, tá? Poço São Pedro e Posto Funil. Eu quero também mandar um abraço para o doutor Adriano, de Silves Advocacia. Agora também advocacia empresarial. Se você tem algum problema,
transfira esse problema para o doutor Adriano e toda a sua equipe em Silves Advocacia. Ele está à sua espera. E com relação ao trânsito, você procura o direito de trânsito. O direito de trânsito são os doutores, o Sérgio e também o doutor Robson, no 3222-6755. 3222-6755. Direito de trânsito. Ô Mário, eu começo com você agora, o Cruzeiro. Puxa o Cruzeiro. Aliás, tem uma charge sua aí? Tem, eu passei para... O Wander vai colocar na tela. O Wander está providenciando a charge de hoje a respeito do Cruzeiro. Ah lá, tá lá, ó, tá na tela. Olha lá. O Duque fez a ilustração, o Egídio lá calibrando o pé, ele acertou todos, e eu comentei embaixo, né? O Egídio já pode escolher uma nova profissão, pai de santo. Está acertando tudo quanto é passe. Foi muito bem o Egídio no jogo contra o Vasco. Foi muito bem, muito bem. Naquele setor ali do meio para frente, eu até gosto dele. O Cruzeiro tem que preocupar lá atrás. Que isso é problema do Mano, o Mano é que tem que fazer um esquema que protege. Mas nesse sentido aí, ele está indo muito bem mesmo. Tá, essa assistência que ele está fazendo. É o problema maior dele, a bola nas costas, né? Lançou, ele já não consegue acompanhar. Aí tem que ter uma cobertura. E o Marcelo no Real Madrid? Ele é um bom marcador, lá atrás ele é um bom marcador? Mas o esquema do Real Madrid tem a proteção para ele. Mas então nós estamos precisando do esquema. Então não é ele. Então não é ele. Então não é ele. O Mano vai ter que ter isso aí. E o Sorinho, quando jogava no Cruzeiro? O Sorinho? Alguém esqueceu que o Sorinho jogava lá na frente, dentro da área, lá no meio de campo, lá dentro. E alguém? Então não é o Egídio. Não é o Egídio, o problema é o esquema. O problema é o esquema. Não, mas eu não gosto muito dele na definição de marcação dele. Eu acho ele meio falho. Não é só isso, não. Eu acho que ele dá o bote errado. Eu não gosto dele. Eu gosto dele disso aí. Isso que vai para frente. Esse momento positivo, Eduardo. Pode concluir. Esse momento, eu ia falar isso aí agora. Está passando na fase boa agora. Por quê? Gente, como é que o Dedé entrou bem nesse time? É que esse Dedé tá jogando bem. O Flávio Carvalho, eu assisto aqui o programa aqui, ele fica doido, ele senta aí do lado do outro. Não perde uma. Não perde uma. Não perde uma. O Léo tá muito bem. O Léo tá muito. Mas assim, eu tô gostando demais do Léo. Essa dupla. O Lucas, o futebol dele cresceu. Será que ele tá para renovar? Enorme. É isso aí. É isso aí. Mas cresceu muito. Romero ou Silva? Não, Lucas Silva. Renovar não, ele é do Real Madrid. Não, o empréstimo. É por causa do empréstimo que vence agora. Ele é jogador do Real Madrid. Ele é jogador só do Real Madrid. O Sassá, que a gente cobrava aqui, que entrava, e a gente falava que ele entrava bem, tá dando outra mobilidade. Mas agora ele está com condição física, ele está conseguindo ir à frente, ele está conseguindo dividir, ir lá e bater. Porque o Cruzeiro não tinha isso. O Rafael só não tromba com ninguém, ele não entra para trombar. O Arrascaeta, muito menos. O Arrascaeta, você sabe quem que eu achei que estava mal? Aliás, achava não, está mal. Não sei daqui para frente, não sei. A gente fala hoje, amanhã é outra coisa. É o Robinho. Robinho não tem jogado. Parece que ele está sem perna. Tá meio muito mal. Parece que o Arrascaeta tem hora que você fala assim, agora ele vai, ele pum. Tem hora que você vai sair, não vai chegar, ele chega e consegue cruzar. Ele vai, e volta a bola. Quando você fala do momento, você vê o que é momento positivo. A cobrança é muito grande. A pressão enorme. A pressão era muito grande. As críticas existiam, não tinha regularidade, e todo mundo, a equipe, e todo mundo esperava que o Cruzeiro jogasse muito mais bola. Foram uma vitória com placar elástico. De um time horroroso. Pois é. E depois, esse jogo, o Vasco favoreceu, porque o time do Cruzeiro é um bom time, e o time do Vasco ofereceu espaço para a equipe do Cruzeiro. O time do Vasco não existe. A primeira partida do Vasco aqui, todo mundo, você até comentou. Eu ia falar assim, isso. Eu fiquei preocupado quando eu vi Paulão, Wesley. Não, acho que o jogo foi o Erasmo, não foi? Foi não, Wesley e Erasmo jogaram aqui. O Erasmo é reserva do L. Agora você vê como é que está o Vasco. Então, agora imagine, é o que eu disse, naquele jogo, quando nós cobramos, o mesmo Exídio que recebeu essa charge, que mereceu, errou todos os cruzamentos. Você nessa cadeira aí, você falou exatamente isso, você vai se lembrar. Você vê como é que é momento, como é que o jogador tem autoconfiança, olha, faz a coisa certa. E administrar com vitória é muito melhor. O Fábio Santos, por exemplo, o Fábio Santos também não acertou um cruzamento. Eu falei aqui. Então, é aquela situação, camarada, altos e baixos.
Mas enfim, a questão, a outra coisa que a gente vê, todo ano é isso, equipe que está disputando a Libertadores, 90%, quase a totalidade, se não a totalidade delas, disputam duas competições diferentes e a performance no Brasileiro e na Libertadores são completamente opostas. E agora vão ser três. Isso ocorre com todo mundo. Alguns, esse botão aí do ligar, acontece mais cedo. O Cruzeiro tem que ligar assim, porque em 3 jogos, um ponto só. Por quê, Eduardo? Está indo para a 4ª rodada, a Libertadores está aí, a classificação já está encaminhada, mas é uma competição dificílima. O Cruzeiro pode chegar, tem time para ganhar, tem time para ganhar a competição. O discurso da diretoria logo no início do ano foi: nós vamos montar um time para a Libertadores. Lembra-se disso? Não. Vamos montar um time para a Libertadores? O discurso não foi esse, não. O discurso foi: vamos montar um time para ser campeão do mundo. Mas para ser campeão do mundo tem que ganhar a Libertadores. O meu raciocínio é o seguinte, é que chega no final do ano, as equipes que entraram de cabeça, e precisa ser assim numa competição do tamanho da Libertadores, que não repetiram a mesma performance no Brasileiro, no finalzinho do campeonato, às vezes a classificação não vem, para a próxima Libertadores, é o que eu estou dizendo, às vezes é 1, 2, 3 pontos, aquela vitória que faltou, aquele empate que faltou, são 2 pontos que faltaram, então isso que não pode acontecer. Então é o momento do interruptor ligar, porque esse jogo contra o Botafogo é o momento certinho para uma boa partida. Botafogo é um time, é o Botafogo mas as duas equipes são muito diferentes tecnicamente. E levando-se em conta o momento psicológico que o Cruzeiro apresentou e essa coisa do peso nas costas que agora foi embora... A diferença já são 5. Parece que até a Copa do Mundo, parece que serão 10 rodadas, me parece que serão 10. Depois interrompe, só da Copa. Cruzeiro e Atlético vão para fora. São 12, né? 12. Então, olha só para você ver, são 12. Então, a Cruzeiro já tem experiência de 2013, 2014, indo para os Estados Unidos e voltou. Muita gente criticou o Cruzeiro. O Afonso lembra disso. Eu, Afonso, talvez o Flávio, não me lembro bem quem que é. Não. Criticou não, muita gente criticava o Cruzeiro ir para fora e a gente falava: não, é o momento de ir, qual o problema? Agora não pode também. Nos Estados Unidos, o Cruzeiro voltou e foi campeão brasileiro. Eu fiz essa pergunta para o Galo aqui, o Alexandre Galo. Eu, particularmente, sou contra Cruzeiro e Atlético para os Estados Unidos. Qualquer lugar. Você vai liberar uma cidade do Galo, que é tida a melhor concentração do mundo. Não sou eu que falo, não. É a imprensa que fala. No mundo. A Toca 2, da mesma forma. Vai para os Estados Unidos. A família vai junto. Não por conta do clube, mas é férias. A família vai junto. Vai ficar junto, todo mundo. É aquele negócio de vamos para Disney, vamos não sei para onde. Vamos no Oba-Oba, né? No Oba-Oba. Desconcentra, né? Eu particularmente, eu não quero dizer que eu sou dono da verdade. Eu posso estar errado, mas eu sou contra. Mas o Cruzeiro funcionou 2 vezes e funcionou muito bem. Agora o Cruzeiro não pode deixar, não, porque a diferença de 5 pontos, os outros vão abrindo. Quando tentar recuperar isso depois. Não, tem. Isso que o doutor Rodrigo falou. É a hora de pontuar, é agora. Porque você tem o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, você tem o Sport aqui. Se você for prestar atenção, eu conversava com o... Foi antes do programa, o Cruzeiro parece que faz... Parece não, o Cruzeiro vai fazer Botafogo aqui, próximo jogo do Cruzeiro, faz o Racing. Tem o Atlético antes. Não, Botafogo aqui, tem o Atlético. Tem o Sport aqui. Tem o Atlético antes. Não, o Atlético é depois do Sport, inclusive. O Atlético, o Cruzeiro, o Atlético é depois do Sport. O Cruzeiro ainda pega o Racing aqui ainda. Olha pra você ver. O Cruzeiro tem 4 partidas no Mineirão aqui, direto. Mas a situação do Racing já está resolvida, já está classificado. Ali vai para brigar, quem vai para primeiro ou não. Vai brigar, quase um amistoso internacional. Por falar em amistoso internacional, amanhã o time da ANCE, nós os veteranos, estaremos lá no Castor Cifuentes, disputando um jogo contra o time do seu Tadeu Martins, que é o pai do Tardelli. A despedida do goleiro Sérgio do Brasil, tá? Saindo do Brasil. Amanhã, 3h30. O pai do Tardelli é um tarado com bola. É um tarado. O time da MCE. Eu nunca vi um time tão ruim na minha vida igual esse time da MCE. Pô, cara. Aqui. Quem que é o time da MCE? Quem que é o time da MCE? Mário Brito foi convocado pelo time que nós estamos soltando. É veterano, rapaz. É time de veterano. Eu nunca vi um time tão ruim. Você foi convocado, Afonso? Eu? Não, que é isso? Que é isso?
Amanhã, 3h30, Castor Cifuentes. Eu até acho muito bacana o esforço dos caras para tentar jogar futebol. Mas, gente, nós temos um tempinho ainda para dissecar esses jogos, principalmente do Cruzeiro. Ô, Afonso, falando então do Cruzeiro, e o que até você vê como é que Vitória dá outro ânimo, né? Até as entrevistas do Mano hoje estão mais light, né? Tá, mas brincadeira saiu. Até as brincadeiras, não é verdade? Então, pra você ver como é que chamou parte dos repórteres de ingênuos. Eu fico impressionado com a ingenuidade. Falando que era a minha última pedra, porque eu perdi um jogo, depois perdi outro, empatei. Agora mas sabe de uma coisa? Eu acho o seguinte... Eu acho que tem que levar mais na brincadeira, não tem que ficar muito daquele... Mas todo mundo tem que respeitar o trabalho do outro. Ah, sim. Isso aí eu acho que isso é primordial. Eu acho que se existisse, por exemplo, muita gente chega no topo e permanece no topo e não muda, né? Então a gente elogia e fica mais ainda admirado por tais pessoas. Eu tenho uma maior admiração para o treinador do Cruzeiro, acho o treinador do Cruzeiro um dos maiores do país, sem dúvida alguma, mas acho que em momentos de pressão ele não é inteligente, porque ele tem uma resposta, ele não é... Mais agressivo? Fica na defensiva. Ele fica na defensiva. Mas não é uma coisa chamada capuz e colete da vaidade, que muita gente veste e ao vestir você desrespeita quem está do outro lado. Mas isso não tem nada a ver com a competência dele dentro de campo como treinador. E todo mundo está vendo isso. O pior são aqueles que sobem do tijolo e quer fazer discurso. O pior também é que às vezes é muito difícil, viu, doutor? Você aguentar uma coletiva. Eu sei. O que tem de gente ruim de serviço para perguntar. Muito, eu sei disso. Para perguntar. E que não sabe perguntar, mas tem que perguntar. Eu estou aqui, eu preciso falar alguma coisa. Eu tenho que falar alguma coisa. Gente, se você vai fazer uma pergunta que você imaginou, entabulou a pergunta, o cara da frente fez e você não tem mais, não faz, pô. Com certeza. Não faz, entendeu? Você sugere o plano B. O que sai de bobagem, às vezes tira o... Ou então quando o camarada está apertado. Isso aí, não querendo fazer essa interseção com o que eu falei, viu, Afonso? Mas você também está coberto de razão. Aqui. É verdade. Afonso Alberto. Aquela pergunta tradicional, quando o cara não tem nada para fazer, ele pega o microfone e põe na boca. Como é que você viu o jogo? Não, essa é a primeira. Nossa! Essa é a primeira. Treinador é clichê. O treinador tem que entrar para a entrevista, a primeira coisa, ele vai falar do jogo. Não tem. Já entra perguntando para ele o que você quer. Ele pode falar do jogo do jeito que ele quiser. Mas entra perguntando o que você quer. Mesmo porque, para que eu fique mais cristalino, as pessoas possam entender melhor o que eu quis dizer, Cruzeiro, que jogou fez tantos gols em tão poucos jogos e jogou a bola que todo mundo estava esperando, que convenhamos, estava devendo, por estar devendo, o repórter, representando o seu órgão de comunicação, tem o direito de cobrar e questionar. Claro que tem. É dever do repórter. Claro. Com inteligência. Sim, mas quando houve a resposta infeliz foi dada ao repórter, não foi pergunta alguma infeliz. Foi simplesmente um questionamento por que uma equipe com aqueles jogadores, com este investimento, não tinha feito gols ainda. Eduardo vai se lembrar. E o repórter foi e disse, olha, nós temos alguns jogos, poucos jogos, o Cruzeiro precisava ganhar para estar classificado. Eu não estou aqui dizendo que a resposta ao repórter, a resposta do treinador, você vai ver uma resposta positiva até mesmo para o torcedor que está vendo. Isso aí eu não estou criticando. Ele tem que levar isso. Tem que levar isso. O que eu critico é a resposta ao profissional. Quando o profissional não foi leviano, não foi, um jargão que nós conhecemos, não foi burro, não foi leviano e não foi infeliz. Então, quando existe um exagero nessa resposta, que eu acho que é baseado na vaidade, é uma coisa que me incomoda. E o repórter precisa também estar à altura de responder, né? Não tenha dúvida. E você não pode responder na hora, porque a coletiva tem que rodar, isso existe, espera a vez dele. Aí ele volta. Você não está impedido de voltar no assunto. Eu vou parafrasear uma frase sua que você adora dizer. Você já conhece aquela frase? O telespectador que acompanha o BH Esportes há tantos anos conhece. Assombração sabe para quem aparece. Aqui, entrevista boa, você tem que fazer pergunta para o Joel Santana, que ele te responde em inglês, pronto, morreu. Pronto, muito bem. Eu quero, antes de terminar o programa, falar do Mr. Krabs.
ali na Marquês de Valença 99. Melhor fruto do mar de Belo Horizonte está lá. O chefe Matusalém está à sua espera no Mr. Crab. Tem caranguejo ainda, hein? Tem caranguejo. Ele vai fazer uma caldeirada maravilhosa lá. Mr. Crab. Eu quero abraçar também o Eduardo da Adega do Marquês. Tem um tropeiro sensacional na Marquês de Valença 99 também. E tem um risoto maravilhoso, sensacional. E a minha conta é do Banco Inter. 100% digital. Não pago taxa nenhuma. E faço tudo no Banco Inter, 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem taxa, ok? Acabou? Acabou, Wander? Obrigado. Acabou. Obrigado, Wander. Obrigado, Júnior. Obrigado, Eduardo, Gil, Breno, a turma toda da técnica aqui. Um excelente fim de semana para você que está no sábado, na hora do almoço, nos assistindo. Olha, vamos torcer juntos pelo Atlético e pelo América hoje à noite, você do sábado, e amanhã domingo, você do sábado, vamos torcer pelo Cruzeiro. Um grande abraço a todos. Excelente fim de semana. Tchau, gente. Obrigado.